Você está ouvindo o Nova Perspectiva, o seu podcast sobre cultura. E no programa de hoje nós vamos falar sobre carnaval. A gente está se aproximando do carnaval. Dependendo de quando você estiver ouvindo isso, pode ser que ele já tenha passado. O carnaval é uma festividade interessante, ela tem origem na Idade Média. O seu nome deriva da palavra, duas palavras na verdade, carne e vale, que significa adeus carne. É uma festa, ela antecede a quaresma, e é um tempo originalmente de penitência, abstinência, devoção, basicamente. Depois mudaram o nome dela para carne levare, que significa remover a carne, mas é basicamente o mesmo significado. Tem origem em Veneza, na Itália. Naquela época era uma festividade de tradição católica mesmo, de preservação da tradição bíblica, do advento da quaresma e a respeito do controle sobre o próprio corpo. E é interessante pensar nisso porque com o tempo, na própria Itália, essa festa ela foi ganhando outra cara, outro formato. Então, o que antes era focado no controle do corpo, no adestramento da carne, na preservação de uma vida espiritual, se transformou em uma festa de pompas, elegante, sobretudo para a nobreza, onde as pessoas utilizavam roupas exuberantes, com máscaras, cores muito chamativas, uma coisa bem alegórica. E acabou se transformando numa espécie de festa com banquetes e esbórnia. Basicamente tudo que não se deveria fazer durante a quaresma era feito antes. E essa tradição ainda tinha o seu requinte, atrelado à cultura, principalmente ali no período da Renascença, e era uma coisa que obviamente não se compara em nada com o que é hoje. E exatamente esse é o ponto. Se a gente for analisar exatamente o que é o carnaval hoje, sobretudo no Brasil, a gente vai ver que é basicamente uma festa onde pode tudo. São 4 noites de crime. Não sei se vocês viram o filme Uma Noite de Crime, referências à parte, aqui são 4. Ainda é mais caótico. Então, basicamente, pode tudo. É um dia que pode sexo na rua, embebedar menores de idade, se estuprar, a polícia provavelmente não vai fazer nada, roubo é rotineiro, sem contar as músicas de depravação que não passam de ruído sonoro. E os abusos, abuso de comida, abuso de bebida, abuso de tudo que vocês possam imaginar. E é uma festa que é marcada pelo descontrole, pela impulsividade e pela falta de controle da carne. Então é interessante pensar assim. Uma festa que originalmente era para controlar a carne se tornou uma festa de compulsividade de alimentar a carne. Então, hoje a gente faz exatamente o oposto. Embora a gente chame de carnaval ainda, isso é tudo menos carnaval. Isso pode ser uma noite de crimes, pode ser o expurgo, isso pode ser deliberação sexual, eu não sei, qualquer nome que vocês quiserem dar, mas carnaval, sinceramente, isso não é. Porque carnaval, no sentido literal, como eu já expliquei, é uma festa que é para controlar a carne, controlar os impulsos e fazer atos de penitência. É justamente o oposto do que é feito hoje em dia. Vocês concordam? E é uma coisa que me chama bastante atenção porque o Brasil é um país assim... Não vou dizer que não exista cultura, mas é um país de cultura muito pobre. Em suma, é uma cultura que se perdeu no tempo, está presa no passado. E o que a gente vê hoje é depravação de todos os aspectos possíveis.
humano, filosófico, musical, artístico, enfim. Hoje, além de não poder se produzir cultura, não conseguir, as pessoas não têm a capacidade de produzir cultura, elas deformam aquilo que um dia fez parte do imaginário cultural do Brasil. E por que eu tô falando isso? Porque justamente as pessoas vivem simplesmente no piloto automático, aceitando as coisas como elas são. Mas não é necessário aceitar tudo e aceitar como as coisas elas são. Hoje em dia, as pessoas estão começando a mudar um pouco disso por conta das redes sociais, por conta dos embates políticos. As pessoas têm defendido mais o seu ponto de vista. Isso está sendo mais forte. Porém, muitas vezes o que as pessoas estão defendendo é uma opinião irrisória, sem valor nenhum, e conceitos muito simplórios, sabe? As pessoas não estão devidamente defendendo algo que elas entendam, um conceito, uma ideia, um pensamento. Então, o ponto, se tratando do carnaval, assim como muitas coisas, seria que as pessoas deveriam fazer um exercício de retroceder. Ou seja, hoje a gente se perdeu por conta das nossas próprias deliberações. A gente se tornou tão libertino que a gente se perdeu no próprio caos. E a gente está se afogando no próprio caos. E a nossa sociedade está ruindo por conta do próprio caos. E para quem realmente, verdadeiramente tem o interesse em comemorar o carnaval, seria interessante retroceder para o seu sentido mais primordial, que é penitência e autocontrole. Engraçado porque muitas pessoas, quando vai falar desse ponto, desse assunto, as pessoas muitas vezes que não são religiosas, elas se ofendem com isso. Exatamente, eu não sei porquê. Porque se a pessoa é ateia, por exemplo, ela poderia simplesmente ignorar o fato e seguir a vida dela, mas ela se sente ofendida, atacada. Mas a questão é a seguinte: hoje em dia a gente tem, de certa forma, não sei se é para todos, mas uma cultura de autocontrole. Por exemplo, tem vários desafios nas redes sociais sobre ficar tantos dias sem usar as redes sociais, sair um pouco das redes sociais, da tecnologia, da cidade, do estresse, ir pro campo, relaxar, não beber tanto, parar de fumar, fazer exercícios, que inclusive é uma coisa sofrida, uma coisa que dói, é dolorido. As pessoas não gostam de ir para academia, sentir dor, elas fazem isso porque tem uma recompensa por trás. E tudo isso é autocontrole, tudo isso são formas de penitência ou abstinência de alguma coisa, e as pessoas não se dão conta. Ou seja, é o mesmo valor, é o mesmo sentido, só que aplicado em um contexto diferente, as pessoas não conseguem linkar uma coisa na outra. Então as pessoas acham que são coisas diferentes. Uma coisa muito engraçada do brasileiro, que o professor Olavo de Carvalho citou uma vez, é que pro brasileiro, se alguma coisa, se ele não conhece alguma coisa, essa coisa não existe. E isso é uma realidade, é um fato. Porque analisa o comportamento das pessoas, observa elas. Experimenta citar alguma coisa que elas não conheçam ou que não faz parte da realidade delas. Elas vão afirmar categoricamente, veementemente, que aquilo ali não existe. Ou, como o próprio exemplo que o professor Olavo deu na sua explicação, vai no supermercado e pede alguma coisa que não esteja à vista do vendedor. Ele vai dizer, não vi, então não tem. Se tu procurar um pouco, muitas vezes tu vai encontrar. Isso aconteceu com a minha avó, inclusive. Então, assim, as pessoas elas não conseguem vislumbrar um pouco mais além daquilo que está próximo da sua realidade. E então as pessoas dizem, isso não é pra mim, sabe? Então, é um defeito que as pessoas têm, é um vício.
que seria bom se as pessoas perdessem, mas isso envolve exercício, tempo, porque realmente é difícil mudar maus hábitos. Todo mundo tem maus hábitos, e alguns mais, outros menos, mas a maioria das pessoas que tem juízo na cabeça, elas querem melhorar. E nessa melhora, isso significa abrir mão de seus vícios, abrir mão de seus maus hábitos. Só que isso não é fácil. Todo mundo que já tentou fazer uma dieta ou começar uma rotina sabe o quanto isso é difícil. E, bem, nessa questão, exatamente esse é o ponto que eu estava me referindo. As pessoas, elas analisam a questão de treinar, de fazer dieta, ou seja, negar a carne, negar a comida ao corpo, fazer exercícios, sentir dor, criar uma rotina. Tudo isso é uma forma de abstinência, uma forma de penitência. E as pessoas desconectam isso. Muitas vezes elas analisam do seguinte ponto: eu não sou religioso, então isso não serve para mim. Só que a pessoa vai lá e faz uma dieta para emagrecer, cria uma rotina para treinar todos os dias, aceita o sofrimento do treino para bem de melhorar sua saúde. E a pessoa está exatamente fazendo a mesma coisa, abstinência e penitência. E se apresentar para essa pessoa, muito provavelmente, a ideia é de dizer, carnaval é sobre abstinência e penitência, não é sobre esbórnia e depravação. Essa pessoa, ela vai se incomodar, vai dizer, tu é um moralista de merda e tu quer determinar como eu devo viver a minha vida. É complicado, não sei se vocês entendem a problemática da situação, mas o brasileiro médio, ele tá só muito desconecto com a realidade dele. E aqui eu falo realidade dele no sentido de a realidade que se manifesta na sua vida, não na sua perspectiva do que ele observa ao seu entorno. E bem, esse podcast não era tanto para dar minha opinião ou para ensinar lições filosóficas ou teológicas aqui para vocês, é simplesmente para trazer o real sentido do carnaval e fazer vocês refletir um pouco. Quem sabe isso agrega alguma coisa, algum valor na vida de vocês, quem sabe isso transforme alguma coisa dentro de vocês. Então, bom, eu espero ter ajudado.